Fala fiel, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. E já que você está vendo esse vídeo, já aproveita, curta, compartilhe, comente, mande para os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para ajudar. Dia difícil, uma derrota num clássico, fora de casa, mas Corinthians talvez num momento até melhor que o São Paulo na temporada, né? O São Paulo vinha de uma eliminação, o Corinthians de uma classificação. E mesmo com o jogo sendo em Brasília, mando do São Paulo, torcida única, tinha as dificuldades, obviamente, do jogo. Mas um jogo que se tornou ainda mais difícil no final do primeiro tempo. Depois de um primeiro tempo equilibrado, na verdade ruim, né? Um jogo bem ruim. No geral, não só do Corinthians, mas do São Paulo também, o jogo em si fraco, se encaminhando para o final do primeiro tempo, onde, na minha opinião, se vira 0-0, e principalmente 11 contra 11, acho que o Corinthians teria uma vantagem no segundo tempo, porque, acredite se quiser, hoje, eu acho que o São Paulo talvez tenha os 11 melhores que o Corinthians, mas acho que o Corinthians tem um elenco melhor que o São Paulo. O Corinthians tinha mais opções no banco de reservas para tentar ganhar o jogo no segundo tempo e o São Paulo pressionado, mesmo estando em sexto, quinto no Campeonato Brasileiro e a gente na zona do rebaixamento, por jogar em casa com a sua torcida, o São Paulo ia ter que se atirar um pouco mais, ia dar espaços para o Corinthians e acho que o segundo tempo ia ficar bom para nós. Mas, faltando segundos, acho que menos de um minuto para acabar o primeiro tempo, uma jogada do Caleri ali pela esquerda, ele já sofre duas faltas, consegue ainda se manter em pé, entra na área e a área protege o atacante. Acaba cruzando ali, a gente não entende nada, tal, e daí o VAR chama, a gente fica sem entender, a televisão também fica sem entender. Eu na hora imaginei que poderia ser uma possível expulsão na primeira falta do Ramalho nele, e daí mostra o pisão ali no pé do Fagner. Eu acho que o Fagner foi irresponsável, correu um risco muito grande e prejudicou o Corinthians. Deu a chance do juiz interpretar dessa forma. Só que acho que faltou muito critério, nós vamos falar disso mais pra frente. Quando você vai no VAR e vê lá pausadamente, em câmera lenta, todo lance vai parecer agressão, todo lance vai parecer falta. E o futebol não é isso. O futebol é de contato, sim. Se a gente for pegar a câmera lenta no box, por exemplo, o cara toma um soco assim, você vê a cara inteira do cara tremendo. Nossa, parece que é uma das maiores agressões do mundo, parece que ele tomou um tiro. E é assim que o VAR no Brasil é utilizado. O cara vai lá, olha na câmera lenta e, porra, daí na câmera lenta parece que o Fagner deu um pisão na maldade no Caleri. Não acho que foi isso. Acho que o Fagner poderia ter tentado de uma outra forma, só parar ali na frente do Caleri, a bola tinha até escapado do pé dele, ele estava desequilibrado, o Fagner poderia ter tido uma outra ação. A partir do momento que ele tem essa ação de sola, ele abre um precedente, e daí o juiz vai no VAR, dá o pênalti, que já seria prejudicial ao Corinthians, e daí o mais grave para mim é dar um segundo cartão amarelo. Não é só porque é pênalti que é um lance passível de cartão amarelo. O Fagner pisou no pé do Caleri, como acontece vários pisões durante o jogo. Não é um pisão por cima. Não necessariamente você precisa dar um cartão amarelo. O primeiro cartão amarelo do Fagner eu já achei exagerado. E daí o Fagner vai expulso no final do primeiro tempo, um prejuízo em dobro, pênalti para o São Paulo e um jogador a menos. O Lucas faz o gol de pênalti e o Corinthians vai para o intervalo perdendo de 1-0. Vem com trocas interessantes. O Corinthians muda o esquema para um 3-4-2, porque tem um jogador a menos, e abre mão da ala esquerda. Entendo que abre mão da ala esquerda porque o São Paulo não tem ninguém de velocidade pelo lado direito. Quem cai por ali
é o Wellington Rato. Então você consegue fechar aquele espaço. Você não vai ter um contra um cara de velocidade, porque o São Paulo não tem esse jogador do lado direito. O Corinthians consegue equilibrar o jogo, se organizar. O São Paulo tem uma chance claríssima com o próprio Wellington Rato, que acaba perdendo o gol, mas logo depois o Corinthians também tem uma chance muito clara. Acho que o passe acaba ficando um pouco longo, o passe do Carídio para o Romero, mas o Romero consegue dar o drible e poderia, e tinha tempo para se equilibrar melhor, até finalizar com a sua perna boa, a chance seria muito maior de conseguir um empate. Não consegue, e daí, um pouco depois, o Ramalho acaba dando uma cotovelada no Luciano, essa sem discussão para mim. O Luciano, sim, vai fazer uma gracinha, porque é um jogador que vive disso. Já tinha amarelo, poderia até ser expulso se o André Ramalho não agride o Luciano e reclama que quis fazer gracinha, quis chutar a bola para longe e tal, com a bola já parada. Talvez o juiz expulsaria o Luciano, mas acho bem difícil pelo que ele fez no jogo inteiro, e eu vou falar disso mais para frente, com certeza. O André Ramalho é expulso, o Corinthians fica com menos 2 jogadores, e é muito complicado. O Corinthians já tinha colocado o Memphis, né? E eu quero falar um pouquinho dele também. Eu já tô vendo gente da torcida colocando em xeque o Memphis. Acho que ele até começa bem o jogo, cava a falta que ele mesmo bate, consegue ali desacelerar e trocar passe curto e sair de pressão do São Paulo. Lembrando que o Corinthians estava com 2 a menos. E obviamente ele vai cansando conforme o jogo vai passando, com 2 a menos, e perde algumas divididas no corpo. Por quê? Quando ele tinha 2 a menos, porque o cara tá sem jogar há 3 meses. Então nem para muito para cima quando ele deu assistência, meu Deus do céu, o Memphis tá pronto. Como também não muito para baixo, como ele faz um jogo abaixo ontem. Porque você tem que levar em consideração tudo o que aconteceu no jogo. Beleza. O Corinthians consegue ainda achar um 2 a 1 numa bola que o Romero disputa ali de cabeça, o Carídio desvia e sobra pro Yuri, que finaliza bem e faz 2 a 1. A partir desse momento, o jogo fica tenso pro São Paulo também. E o Corinthians, que já tinha colocado o Gustavo Henrique, em momentos o Gustavo Henrique vai até pro ataque. E isso, gente, eu preciso falar aqui porque se não irritou vocês, meu Deus do céu, pra mim, me irritou demais. Uma hora o Gustavo Henrique, ele tava na ponta direita. O cara tem 1,96 m. Porra, fica no meio dos zagueiros. Tenta ganhar uma bola, uma casquinha lá. Na ponta direita não vai fazer diferença nenhuma. E acho que esse foi um erro do Corinthians, que nem conseguiu aproveitar a chance de ter o Gustavo Henrique ali na área para desviar uma bola e tal. E também um lance que me incomodou muito. 41 minutos do segundo tempo, o Corinthians consegue uma falta lateral, bem na frente do banco do Corinthians. Não é possível que alguém no banco do Corinthians mandou o Coronado bater curto a falta pro Carídio, que depois quis dar uma cavadinha na área, gerou até um contra-ataque pro São Paulo. Pô, joga essa bola na área, joga essa bola no tumulto. Às vezes sai um pênalti, às vezes alguém dá uma casquinha, faz contra. Às vezes você acerta a cabeça de uns jogadores altos do que o Corinthians tinha na área. Félix Torres, Kaká, Gustavo Henrique. Então inadmissível e falta de entendimento no jogo não cruzar essa bola na área. No final, quando eles tomam o terceiro gol, que também já foi na loucura ali, tentando um empate, e 2 a 1 ou 3 a 1 não muda nada pro Corinthians. Como não muda a confiança para a Copa do Brasil, a confiança em que nós não vamos cair, temos os jogos em casa para fazer os pontos. Então esse clássico, claro que é dolorido perder, mas quase todo mundo perdeu. O Atlético Paranaense perdeu, o Criciúma perdeu, o Vitória perdeu, o Fluminense perdeu, o Grêmio empatou, Juventude e Bragantino empataram. Então tem campeonato, passou mais uma rodada, mas temos 10 jogos, 6 em casa, e nós vamos conseguir os pontos em casa. Vamos acreditar nisso e pensar positivo. Para encerrar, falar da arbitragem. Por que só pro lado do Corinthians foi olhado com calma, com delay, com parando o lance, com câmera lenta? Por que só pro lado do Corinthians foram olhar o pisão do Fagner? Por que não foram olhar a cotovelada? E eu não queria expulsão, pênalti, mas já foi acima no Yuri do Arboleda. Não se protege assim, se protege assim. Já foi acima. Por que não foi olhar a cotovelada, essa sim, pênalti e expulsão do Arboleda no Romero na hora da parada técnica? Por que ele não foi lá olhar no VAR? E por que não colocaram pausadamente? Por que não colocaram em câmera lenta
para ter também essa impressão de uma agressão gigantesca, como pareceu do Fagner. Por que só para um lado? Por que no lance do Caleri na entrada da área, que o primeiro braço não acerta, mas ele dá o segundo com o antebraço no Ramalho? Por que isso não foi olhado? Por que o senhor juiz não deu no campo, no mínimo, um cartão amarelo pro Caleri? São esses critérios que não dá para entender. São esses critérios que não dá para entender. Por que para um lado vai se olhar na câmera lenta? E por que no outro se vê só na velocidade do jogo? A televisão não apita jogo, não deveria apitar, mas no Brasil apita e o Corinthians ontem foi prejudicado. Prejudicado pelo critério não adotado. E eu nem vou falar do lance lá no Paulista. Ou você acha que o tapinha do Caetano foi mais violento que a cotovelada do Arboleda ontem? Não vou falar porque eram juízes diferentes, mas um juiz no mesmo jogo, o VAR no mesmo jogo, querer olhar com carinho, para não falar outra coisa, o lance do Fagner, e fazer vista grossa nos lances do São Paulo, tem muita coisa estranha e o Corinthians sim tem que protestar, ainda mais depois de uma semana que mudaram uma data absurda do jogo do Corinthians da Copa do Brasil. É isso, fiel. Derrota dolorida, mas quase todo mundo perdeu e nós não vamos cair. E vamos copar. Um abraço, boa semana. Vai, Corinthians.